Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, olá! Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso momento de estudo de O Livro dos Espíritos, Luz no Mundo, como diz o Tavares, e realmente é uma luz no nosso mundo. E é com muitíssima alegria que estamos nós três reunidas, minha companheiríssima de apresentação, Sandra Buari, e a nossa querida Kátia Bueloni. Sejam bem-vindas, boa noite. Boa noite, que a Kátia seja muito bem-vinda entre nós, né? E formando essa trindade Que hoje, delícia. na noite, não é? Na noite de hoje, e que sejamos todos muito inspirados, estejamos abertos para a gente solucionar, né, as nossas dúvidas e conversar um pouquinho, porque o programa aqui é uma conversa, né? Uma conversa bem importante para a vida da gente. Então, eu dou o meu boa noite para todos os que estão nos ouvindo e irão nos ouvir, e vamos passar a palavra para a nossa Kátia. Kátia, querida, já comecei te interrompendo, né? Obrigada por estar aqui conosco novamente. Eu que agradeço o convite, é com muita alegria que a gente está junto de novo e espero que a gente consiga ter um programa muito alegre, muito feliz, aclarando todas as questões que nos chegaram, abrindo nosso coração para acolher também aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir mais tarde. Um grande beijo a todo mundo, muito boa noite e um bom programa para nós todas. Eu estou muito feliz de estar com vocês, muito mesmo. Imagina a nossa felicidade, né, Sandra? Também. Isso Nós porque... também. Exatamente. Não é de hoje, né, que essa tríade aqui, mais algumas de nós, né, sempre se reúnem, como, por exemplo, às terças-feiras, nesse programa do estudo das epístolas, esse programa que já está no ar já há mais de um ano. Então, é sempre um convite para que aqueles que não nos acompanham, seja nesse momento, às quintas, seja na terça-feira, acessem lá a Web Rádio Estação da Luz, na playlist vocês encontram o nosso programa e os das epístolas e todos os mais de 52 programas que a Web Rádio Estação da Luz disponibiliza, né, todas as semanas em diferentes idiomas, e fica tudo lá gravadinho por ordem cronológica, então é sempre uma boa pedida para que a gente possa buscar, né, conhecimento e que é sempre são todos sempre muito bem-vindos, né? Não só no espiritismo e
nessa rádio, nesse canal, vários outros temas também estão disponíveis, programas sobre saúde e assim sucessivamente. E nesse nosso estudo, então, do Livro dos Espíritos, na verdade, nós não entramos na obra propriamente dita, né? Nós estamos fazendo aí uma viagem rapidíssima ao longo do tempo para a gente poder compreender um pouquinho ou relembrar para aqueles que já têm uma noção, né, de como a espiritualidade sempre esteve à frente, não somente na elaboração do nosso planeta, na governança do nosso planeta e como a comunicabilidade entre os espíritos em diferentes planos influenciam, né, a nossa evolução. E nos últimos 4 programas nós falamos sobre questões, fatos históricos que relacionam o cristianismo ao espiritismo. E esse nosso bate-papo tem sido muito, muito legal, e como a gente sempre pede e colabora, e a gente vibra, na verdade, quando nós recebemos perguntas, porque, afinal de contas, é exatamente nessa troca, né, que todos nós aprendemos. E as perguntas que nós temos recebido nas últimas semanas foram tantas que a gente, na verdade, não conseguiu respondê-las todas nos respectivos programas. É por isso que, no dia de hoje, nós decidimos fazer a rodada de perguntas. Então, nós coletamos aqui todas as perguntas que nos foram enviadas e que vocês também podem continuar enviando pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Há pouco, na verdade, eu recebi um comunicado aqui que parece haver qualquer probleminha na transmissão do Facebook, mas já está sendo olhado, espero que volte rapidamente, mas de qualquer forma a transmissão do YouTube está normal, e pelo WhatsApp, pelo chat, fiquem à vontade, a gente agradece enormemente a participação e a colaboração de todos. Então, como é de praxe também, antes das nossas de iniciarmos o nosso bate-papo, o nosso diálogo, nós costumamos fazer uma prece inicial. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-las, pode ser? Para a nossa prece, e a todos aqueles que nos assistem também. Tá bom? Então, acalmando os nossos pensamentos e os nossos corações, vamos reunindo o que temos de melhor em nós e vamos elevando, então, buscando sintonizar-nos com os nossos mentores e com o amor do nosso Mestre Jesus. Mestre amado, nos reunimos em Teu nome, com o propósito de buscarmos maior entendimento sobre os Seus ensinamentos e sobre a nossa natureza espiritual. Como filhos do mesmo Criador que somos, Senhor, que possamos estar abertos às verdades do Evangelho, que os nossos corações sejam tocados por sua luz, Mestre, e que possamos, assim como exemplificastes, permanecer ativos, enfrentando nossas lutas cotidianas com fé, amor e esperança. Que o nosso aprendizado possa ser um propulsor para a geração de maior equilíbrio íntimo, assim como maior equilíbrio no meio em que estamos. E que esse aprendizado também nos auxilie, Senhor, a agirmos sempre com responsabilidade, paciência, empatia e compaixão. Que os benfeitores espirituais nos intuam e inspirem, para que possamos melhor aproveitar o encontro de hoje. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Então, olha só, nós temos aqui algumas perguntinhas.
como eu falei, algumas foram feitas ao longo desta última semana, outras nós recebemos hoje, e outras perguntas também foram recebidas anteriormente, mas como nós não tivemos condições de respondê-las, nós vamos trazê-las hoje, tá? Então, eu gostaria de começar com a pergunta do Agostinho Pensor, de Juazeiro do Norte, Ceará. O Agostinho, na verdade, nós temos duas perguntas dele, mas vamos começar por essa aqui. O Agostinho nos pergunta: onde estão os erros que se enraizaram no cristianismo, principalmente depois do quarto século? Meninas, é um bate-papo isso, né? Então, por favor, quem quiser começar a tecer os comentários, por favor. Bom, então eu vou comentar, depois a Kátia pode complementar, porque fez parte da nossa exposição anterior essa questão, né, dos erros que se enraizaram no cristianismo, lembrando que aquele cristianismo primitivo dos primeiros cristãos, logo depois da crucificação de Jesus, era um cristianismo de amor, de caridade, de compartilhamento, simples, né? A leitura das escrituras, enfim. Eles seguiam muito mais de perto o exemplo de Jesus, né? Uhum. E onde começaram esses erros, né, a se enraizar no cristianismo, né? Realmente foi depois que Constantino assumiu como imperador, logo depois dele Teodósio, e aí começaram a haver os concílios, e no concílio de Nicéia, onde se estabeleceu daí a religião como católica, né? Aí os bispos da igreja começaram a valorizar mais as exterioridades, os rituais, né? Os templos de pedra, cada vez mais isso foi acontecendo ao longo da história, né? E principalmente por conta da vaidade de muitos, né? Que queriam ter privilégios junto às autoridades, se aproximaram muito dos reis, né? E aí, o que aconteceu? A igreja foi se tornando uma instituição mais política e se afastou desse cristianismo primitivo, né? Todos aqueles dogmas, aquelas regras foram sendo estabelecidas, né? E a igreja, que deveria ser assim um guia espiritual, né? Porque era isso que ela deveria ser, um pastor, né? O Papa, que tem o nome de pai, deveria ser o pastor dos sofredores, dos necessitados, né? Mas o que aconteceu durante o longo do tempo, principalmente na Idade Média? Começou não a cuidar, mas começou a dominar, fanatizar as pessoas pelo medo, pelas superstições, pelos tabus e até pela violência, né? Se afastou de Jesus. Então, Emmanuel, ele vai dizer uma coisa muito legal aqui. Ele vai dizer que a falência histórica da Igreja Católica se deve ao afastamento da simplicidade e da prática dos evangelhos, que ficaram só na teoria, na letra, no papel. Mesmo tendo expoentes dentro dos seus quadros, dos quadros da igreja, né? Como a gente viu, São Francisco, Santo Agostinho, claro, né? Havia aqueles todos que se destacaram, mas no todo se distanciou da religião do amor, da caridade, e daí ficou fora da igreja, não há salvação.
quando a gente sabe que é fora do amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, eu Sandra, acho que é isso. Sim, eu sempre interrompendo, né? É que tá ótimo. quando você fala disso, né, dessa distorção tão significativa, né, que a gente teve no entendimento e quando o medo, as ameaças, talvez a ideia aí de pecado, de céu e inferno e tudo mais começou a tomar conta. Junto disso também, acho que veio uma distorção da necessidade de uma adoração, né? Mas que veio divorciada da ação, ou seja, em muitas frentes passou-se a priorizar, não, a clausura, porque é adoração, 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 né? E de muitas maneiras havendo um afastamento do contato do mundo real, com as pessoas no mundo real, que foi exatamente o oposto de Jesus, né? Jesus em nenhum momento se manteve enclausurado, né? Mas ele, ao contrário, ele sempre esteve junto das pessoas, dos mais necessitados, ajudando, ensinando, mas ajudando, né? Isso mesmo, é verdade. Jesus sempre esteve com as multidões, né, Kátia? Sim, eu acho que você falou tudo, né, Sandra? Essa aproximação da igreja com a política, se por um lado Constantino oficializou o cristianismo, por outro lado o cristianismo se contaminou com essa questão política, com essa questão do poder, e realmente deixou de lado os princípios básicos de Jesus, que Jesus deixou como regra de conduta. E uma coisa interessante é que o cristianismo passou a ter se dá uma importância tamanha para aqueles expoentes que não eram pessoas que tinham uma supremacia moral, mas era uma supremacia política. Essas pessoas que tinham essa supremacia política em detrimento da supremacia moral, que era quem dirigia as igrejas no cristianismo primitivo, eram aqueles que tinham um adiantamento moral mais elevado. E nessa situação em que os dirigentes do cristianismo tinham uma supremacia política e não moral, a gente vê que eles começaram a implementar uma necessidade de intermediário na relação com Deus. E o cristianismo primitivo trazia uma direção, um direcionamento para que nós oficializássemos a nossa relação com Deus através das condutas que Jesus ensinou. E quando as pessoas que tinham influência política e supremacia política sobre as outras estabeleceram que deveria haver um intermediário entre a sua relação, entre você e Deus, que você não podia fazer uma relação com Deus, você sozinho, você tinha que ter esse intermediário, foi uma medida de controle muito intensa mesmo, não é? E passaram-se a exigir determinados comportamentos, determinados pensamentos. Passou-se com o tempo, até a Idade Média, isso veio vindo aos pouquinhos, desde o século IV até hoje, né, na história, que não é uma conversa nossa, isso está na história. Se nós formos buscar os livros de história das religiões, a gente vai ver que isso aconteceu historicamente com a humanidade, não é que nós estamos conversando ou falando mal de uma ou outra religião. Na verdade, essa intenção de estabelecer esse controle fez com que a essência dos ensinamentos do Cristo nem chegava para a população como um todo. Muito ao contrário do que acontecia no cristianismo primitivo. As missas eram rezadas em latim, ninguém entendia nada do que o padre falava, as Bíblias não eram, a Bíblia não era permitida para as pessoas, só para as pessoas que estavam no meio da igreja. Então, a gente viu que durante o processo histórico,
a gente veio tendo muitas limitações no conhecimento do cristianismo, das pessoas, do povo em geral, né? Quem conhecia era só as pessoas que viviam dentro ou próximos da igreja. O povão não tinha acesso, o povão só tinha que aprender no que o padre falava, e muitas vezes as conversas e os sermões e tudo mais eram feitos em latim. Então, muito pouco as pessoas sabiam. Isso tudo corroborou para que a nossa história ficasse, a nossa história, na nossa relação com Deus, ficasse muito limitada. E a gente carregasse até hoje algumas crenças que são ainda hoje limitantes para a gente cumprir com essa lei de adoração de uma forma mais ampla, de uma forma mais, vamos dizer, de uma forma mais verdadeira, porque a gente fica passando por aqueles vieses, né? Como a gente cresceu, aprendeu isso, porque isso está na nossa cultura. Está na nossa cultura. Mesmo dentro da doutrina espírita, a gente vê que mesmo dentro do evangelho, Kardec também veio de uma cultura católica. Catolicismo quer dizer universal. O que é católico devia ser universal, né? E ele também colocou muitas coisas no evangelho, no livro dos Espíritos, que tem relação com punição, relação com castigo, porque era ainda o jeito como se entendia a relação com Deus. Agora a gente veio aprendendo diferente, principalmente quando a gente lê Paulo. Paulo escancara para a gente com abre a cortina de uma vez só. E conta para a gente que não existe isso de intermediário entre Deus, que a nossa relação com Deus é pessoal e intransferível. E se você não fez agora, você vai ter que fazer em algum momento. Porque é você que faz a sua relação com Deus, não é alguém que faz em seu nome. Então, tudo isso eu acho que limitou um pouco esse nosso expandir da religiosidade. E aí, Kátia, toda essa questão que você falou desses tabus todos, né? A questão do pecado sempre foi muito colocada pela igreja como uma culpa, né? Uma culpa. A questão de céu, inferno, purgatório, diabo, Satanás, coisas assim ameaçadoras. As pessoas, como você falou, não tinham acesso ao conhecimento mesmo, né? Porque ficava na mão dos padres, do clero, e então aquele medo mesmo, né? Porque ou você faz isso ou você vai para o inferno, né? E daí tem o Espiritismo nos dizer, ou Paulo, melhor ainda lembrando Paulo. Muito antes do Espiritismo, Paulo já falava isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quer dizer, a questão da liberdade, da responsabilidade, da escolha, que o Espiritismo veio nos clarear de uma maneira maravilhosa, né? Sim. Meninas, eu queria colocar aqui, boa noite, Maria Clara, seja muito bem-vinda, que alegria tê-la aqui conosco. E a Maria Clara já nos traz aqui 3 perguntas, eu queria começar com a primeira, que tem relação a isso. Ela pergunta, afinal, o que é dogma? Qual o seu sentido literal, religioso e moral? Essa questão de dogma, ela realmente ela nos atrapalha muito. As pessoas não têm... Porque o que é dogma? É alguma coisa imposta que faz parte de alguma instituição, sei lá, da Igreja Católica, os dogmas da Igreja Católica. Então, é uma regra. O mistério da Santíssima Trindade é uma regra. A confissão auricular, os sacramentos, e assim por diante. São dogmas.
mas são dogmas de fé, que se chama isso aí. Que é assim, você tem que aceitar sem questionar, né? Mas existe também o dogma chama-se dogma filosófico, dogma da filosofia, que é o dogma racional. É aquele que existe. Por exemplo, as pessoas questionam muito, né? Ah, mas o espiritismo também tem dogma, porque acredita e tem como princípio a reencarnação, é um dogma, né? Então, seria assim, no sentido racional. Como? Ele está estabelecido porque foi previamente estudado, principalmente por Kardec, né? Observado com um método científico, foi observado que isso já existia em muitas outras religiões anteriores até ao próprio Cristo, desde o Egito e tantas outras, né? Então, é alguma coisa que passou pelo crivo do seu raciocínio, da sua razão, você aceitou aquilo. Então, mas eles fazem uma diferenciação entre o dogma de fé da igreja, que é imposto, você não pode questionar, e o dogma da razão, que seria um dogma filosófico. Uhum. Ela continua aqui com outras, mas eu acho que está exatamente dentro da resposta que você já deu. Sempre perguntam isso. Né? Quem explica muito bem isso, se a Maria Clara quiser procurar, está no livro do Hermínio Miranda, Mensagem Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Tem um capítulo que ele fala a respeito de dogma, e ele explica essa questão do dogma da razão, né? Que é alguma coisa, uma regra, está me fugindo a palavra correta, mas ela não é imposta. Você pode questionar, né? É diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Por favor. E dentro da doutrina espírita, a gente pode chamar de dogma, por exemplo, a reencarnação, mas ela não é uma coisa tirada da cartola, né? Como a Sandra falou. É uma coisa estudada, cientificamente comprovada, e não é uma coisa que você não possa questionar e não encontre respostas para isso. Porque quando se fala nos dogmas da igreja, assim, é isso e pronto, não pergunte, não é? Eu não sei se para mim pode ser dogma filosófico, porque é uma crença, é uma suposição, ou para mim, mais do que um dogma na doutrina espírita, é uma verdade. É uma verdade extraída do entendimento sobre a vida mesmo, né? Então, para as pessoas, para muitas pessoas, elas se acalmam internamente quando elas pensam, é um dogma. Pronto, acalmei, não preciso mais... Não precisa pensar, não precisa não preciso pensar, não preciso encontrar como é que acharam isso, como é que encontraram essa resposta. Alguém já pensou para mim. Alguém já pensou para mim, então pronto. Então, na doutrina espírita, a reencarnação funciona assim também para muitas pessoas. Né? É posto, acredita-se, quem é espírita acredita na reencarnação, pronto, então está posto, eu não preciso mais me esforçar por entender nada disso. Mas quando nós estamos vivendo numa pergunta, quando a gente está vivendo dentro do espiritismo, a gente entende que isso
não é um dogma, porque para mim dogma fica uma coisa muito vinculada à matéria, a essa necessidade da gente ter, onde é que eu piso? Eu piso aqui está firme. Para mim, assim, é uma realidade da vida quando a gente olha do ponto de vista de lá de cima da montanha, como fala na introdução do livro do Evangelho, né? Uhum. Então, a gente muda o ponto de vista e aí não vai mais ser um dogma. Para mim, é a verdade. Você acaba sentindo isso em todas as células do seu corpo. Você não precisa se pautar em alguma coisa fora de você. Está dentro de você. E aí não é mais dogma, aí é a minha verdade, é a realidade em que eu vivo. Então, eu acho que tem essa diferença, e que quando a gente fala dogma é mais fácil, mas quando você vivencia aquilo, é muito mais importante sentir isso no seu ser mesmo, em você, é a sua realidade, é a sua verdade. Aí você não precisa mais... Eu acho que, Kátia, os espíritas... Todos nós precisamos também nos acostumar a esse hábito do raciocínio, Sim. Né? Porque é falado tudo isso, né? Kardec sempre falou da questão da razão, da fé raciocinada, mas eu acho até que porque estamos acostumados por encarnações com essas coisas impostas, então você põe aquilo é. Mas se Kardec fez 1000 e não sei quantas perguntas, que nem 1019, né? Perguntas que tem o Livro dos Espíritos, é nas perguntas que a gente vai obtendo respostas. É você pensando, Sim. é você buscando, é você esmiuçando, né? Então, eu vi aí, a Sonja passou umas perguntas que estão escritas no Livro dos Espíritos, no Evangelho, o dogma da reencarnação. Daí as pessoas se confundem. Então, eu já vi essas perguntas em outros momentos e ouvi e li no Hermínio Miranda essa explicação da questão da razão e da questão da imposição, né? Então, a filosofia que eu falo é nesse sentido de questionar. De pensar. Nós temos que pensar, usar o pensamento, não é aceitar tudo o que vem. Não, Sim. você tem que assistir tal ritual tantas vezes, você tem que comer tal coisa, você não pode deixar isso, você pode deixar aquilo, é imposto, senão você não faz parte da minha religião. Então, a pessoa fala, então eu vou, porque se eu não fizer isso, eu vou para o inferno, sei lá, vou, né? Então, alguém está mandando. E o que você sente? O que você pensa? É aquela relação com Deus que você falou, Kátia. E alguém que não é Deus, né, que está mandando. Alguém que é não o é intermediário. Deus. É o intermediário. Que coloca outros interesses, muitas vezes, aí no meio. Né? Certo, claro. E dentro disso, tem uma pergunta do Fenão Sabino, de São João da Barra, Rio de Janeiro. Essa pergunta nos chegou bem no finalzinho da última ou penúltima live, mas tem relação com isso que a gente está falando, porque o Fenão quer saber, será que esses desmandos no cristianismo, né, foram feitos por todos nós, reencarnados naquela época, criando as taxas de chancelaria das indulgências, das confissões auriculares, e agora tendo que desatar o nó? Será que nós temos agora? Será que nós temos aqui assim, aquele dedinho lá naquela época e agora a gente está tendo que rever as nossas atitudes? Com certeza, nós já vivemos naqueles tempos, com certeza, porque a gente sabe disso, né? Das vidas sucessivas e da progressão, da evolução do próprio espírito, né? Então, a gente viveu em várias dessas épocas. E se a gente, agora, onde nós estávamos, não sei, ou a gente era comandado,
ali, ou a gente estava no meio dos que comandavam, não sabemos, né? Mas, de toda forma, Deus é tão bom, Deus permite a cada espírito sempre uma nova encarnação, uma reencarnação, para que possa reparar erros que já cometeu. E como a gente faz essas reencarnações via de regra? Em cada geração, em cada século, em cada cultura, sei lá, né? Então, isso já deu a humanidade e o globo como um todo já deu um passo adiante. Então, você está numa nova situação em que você vai ser colocado, talvez, em algumas situações, posições que lembrem alguma coisa que você já fazia errado antes, né? Para que você possa provar se você já consegue fazer. Então, na verdade, o que esse nosso amigo está perguntando é se eu sou você amanhã, quer dizer, eu já fiz, eu estava lá, né? Eu atirei pedra na cruz, como as pessoas falam, né? Sim, estávamos. Em algum ponto, em algum momento, já reencarnamos muitas vezes, já viemos e voltamos. Estamos nesse ponto aqui. Agora, temos que olhar para a nossa condição hoje, do que eu gosto, o que eu faço, como eu ajo, para eu ter uma ideia, quais são os meus relacionamentos. Aí eu posso talvez ter uma ideia, mas eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, não. Porque, sabe, tem que se preocupar daqui. Como o Chico falava, né? Eu não posso mudar o passado, mas eu posso daqui para frente fazer um final melhor. Então vamos em frente. É isso aí, muito bom. Maria Clara, eu sei que você nos coloca aqui outras perguntas relacionadas ao Livro dos Espíritos, nós abordaremos essas perguntas, inevitavelmente, seja hoje ou seja no futuro próximo. Mas a gente vai pegando essa linha, a gente vai dar continuidade aqui a questão do cristianismo, respondendo à segunda pergunta do Agostinho Pessoa, de Juazeiro do Norte. Ele diz: o que une o cristianismo, o catolicismo e o espiritismo são basicamente os mesmos pontos, porque, tirando os conceitos e preceitos pertencentes a cada as suas bases nos pontos principais são iguais, inclusive com quase todas as outras religiões. Aí as perguntas são: o que separa o cristianismo das outras religiões? É o orgulho doutrinário ou religioso de cada pessoa? Como avaliar essa questão? Alguém gostaria de responder? Quer que eu comece? Sim. Bom, eu entendo que cristianismo abarca uma gama muito grande de religiões, inclusive o espiritismo. Nós somos cristãos também. Nós estamos baseados nos ensinamentos do Cristo. Nós temos o Cristo como guia e mestre, como guia e modelo. Assim como várias religiões que são de origem cristã, que têm em Jesus o seu mestre e o seu guia. O que acontece é que cada religião tomou alguns caminhos diferenciados. O que a gente vê da história do catolicismo levou o catolicismo no pé que está hoje, na situação que está hoje, que vocês vinham abordando toda essa história do cristianismo, que é o que está nos livros, o que a história nos conta, não é? Então, nós, como espíritas, estamos fazendo uma tentativa talvez mais eficaz com o espiritismo de retomarmos o cristianismo primitivo. Durante a história já foram feitas várias tentativas de retomar esse cristianismo primitivo, na história do próprio cristianismo. Tomando a reforma, né? A reforma, São Francisco de Assis,
são vários expoentes que tiveram ao longo da história do cristianismo com essa intenção de retomar o cristianismo primitivo, suas bases mais reais. E o que o Espiritismo fez foi essa retomada do cristianismo primitivo, só que totalmente embasada na razão, em estudos científicos, num pensamento muito mais abrangente, que dá um sentido novo para todas as vivências de Jesus e seus ensinamentos. Então, a gente vai passar a entender as lições de Jesus do ponto de vista da espiritualidade, e não a letra pela letra. Paulo já dizia isso muito antes de Kardec. A letra mata e o espírito vivifica. Então, a gente precisa entender que o que tem de comum é Jesus. Agora, a interpretação de Jesus é que muda de religião para religião. Agora, orgulho, que ele chama de orgulho doutrinário, orgulho, vaidade, querer ser melhor que qualquer outra pessoa, uma religião querendo ser melhor que as outras, isso é coisa do homem. É coisa das pessoas que se enfronharam nas religiões e tentam dar para as religiões a sua própria cara, o seu jeito de ser, as suas dificuldades humanas ainda. Então, religião é religar-se a Deus. Toda e qualquer religião devia propor essa ligação com Deus. Agora, quando entram as vertentes humanas, as coisas mudam de figura. E aí a gente já começa a ter os desvios daqui para lá, as cobranças daqui para lá. Então, não há como dizer que existe orgulho doutrinário do espiritismo em relação a outras religiões. Eu sempre aprendi, falando por mim, tá? Eu sempre aprendi, desde a mais tenra idade, que eu comecei a aprender o espiritismo, que não havia nenhuma religião que fosse melhor ou pior que a outra. Que todos os caminhos levam a Deus. Isso é princípio básico de quem começa aprendendo espiritismo. Então, não há como questionar. Espírita verdadeiro não é aquele que fala mal de outra religião, aquele que diz que só a sua religião é que presta. Espírita diz, para mim, isso é verdade. Eu sigo essa verdade. E se você segue a outra, vamos juntos. Por quê? Porque a nossa base é Jesus. A base de todo mundo é Jesus. O entendimento de Jesus pode variar de consciência para consciência, independente de que religião ele está aportando o seu barco. Então, é importante lembrar que o cristianismo abarca várias religiões e o espiritismo entre elas. E o que nós temos de comum? Jesus. E que nós temos diferente o entendimento que se dá para as lições de Jesus. E há muitas religiões que, apesar de não citarem, né, o Jesus, muitas religiões que, e aqui eu me refiro ao candomblé, por exemplo, a outras, né, islamismo e tudo mais. Não nos cabe... É o amor, né? É o amor que rege tudo. Exato, e não nos cabe julgar, né? E muito menos sermos geradores de controvérsias ou de agressões, entre aspas, né? Para tentar convencer quem quer que seja que a nossa verdade é a única e exclusiva, né? A pior coisa é a intolerância, né? Intolerância religiosa, porque lembra os fariseus mesmo, né? Os fariseus achavam que eles eram o povo escolhido e só quem era judeu ali, no caso, o hebreu, sei lá, que estava, então, a rixa com todos os outros, inclusive Paulo teve que lutar muito nessa questão dos gentios e tal, né? Então, e naquela época, o que era? Era a projeção, como a Kátia falou,
da própria humanidade das criaturas, né, que projetavam em Deus, por exemplo, por isso aquele Deus antropomórfico, tirano e tal, né? E aí, trazendo agora para o presente, muitas denominações querem fazer a mesma coisa, quer dizer, fora da minha, você está perdido. Exato. E a gente tem que pensar fora do amor. A Kátia fala Jesus, Jesus é amor, e amor é a religião universal. As outras são denominações. Isso. Cada um pode ficar onde se adapta melhor. Tem gente que gosta de Seixonoe, vai, assiste. Tem gente que gosta da evangélica, se dá bem e fervorosamente, e ótimo, que gosta de cantar, que gosta dos rituais que são feitos aqui e ali, e se sente bem, se sente elevada. Tudo bem, sem problema, né? Mas o triste é a intolerância. Porque nós temos Deus sobre todas as coisas. E todas as religiões creem numa entidade superior. Seja o nome que dê. Alá, Deus, Jeová, sei lá, Sol, Lua, para os primitivos, né? Então, isso une as religiões no sentido dessa reverência ao Criador. E Jesus, ao cristianismo, é o comum de todas as religiões. E Jesus é amor. Então, eu acho que é isso que tem. E os nossos espíritos mais elevados que se comunicam conosco dizem, né, que um dia todos nós seremos de uma única religião, chamada amor. Amor. É isso aí. Kátia, você falou sobre a interpretação, né, que o Espiritismo nos permite, né, que os espíritos nos ensinam como pegar na nossa mão e detalhar, digamos assim, né? E dentro disso, eu queria trazer aqui uma pergunta do Jeremias Barreto, daqui de São Paulo. O Jeremias pergunta, em síntese, quais as grandes novidades e modificações que a ciência espírita, pelos espíritos, trouxeram para o mundo desde 1857? A gente pode dizer que a interpretação do Evangelho e a nossa realidade também, enquanto espíritos, seriam algumas questões cruciais nessa... Sim, eu entendo que com a codificação a gente passou a perceber algumas coisas que antes de pensar na vida espiritual como sendo a vida real, esse entendimento ficava pequeno. Quando nós começamos a tomar consciência de que a vida espiritual era a verdadeira vida, que a gente estava passando por um episódio, que é a nossa encarnação. Cada encarnação é um episódio de uma série que tem muitos episódios. E então, a gente começa a entender as propostas do Cristo, as falas do Cristo, de uma forma muito mais ampla. O alcance que as lições de Jesus passam a ter para nós é muito maior. Nós passamos a refletir sobre a profundidade dos ensinamentos do Cristo nas nossas ações mais corriqueiras, mais cotidianas, nos nossos pensamentos mais íntimos. Nós podemos dar uma guinada de 360 graus. 180, desculpa, 360 eu volto para o mesmo ponto. 180. Matemática, que não é o meu forte, já deu para perceber. De qualquer forma, uma mudança grande, é isso que você quer dizer. É uma mudança muito grande, porque a gente passa a entender cada situação pequena como tendo um significado que nesse momento eu não consigo entender, mas daqui para frente, daqui a um tempo eu vou passar a perceber. E quando eu sei que o significado não é legível agora, eu vou dar muito mais valor para aquela situação do ponto de vista da espiritualidade.
E vou diminuir em muito o valor das coisas materiais, da necessidade de poder, de controle, que a gente faz o tempo todo questão de gastar muita energia nisso. Então, quando nós estamos olhando a vida do ponto de vista espiritual, essas coisas passam a não ter mais valor para nós. Nós passamos a valorizar outras coisas e buscar outras coisas. Então, eu acho que mudou muito, sim. Mudou a maneira como a gente vive o dia a dia. Se nós estivermos conscientes daquilo que acreditamos, se nós nos propusermos a viver aquilo que acreditamos, nós vamos modificar, sim, a nossa vida e ela vai ficar muito mais leve, muito mais fácil de ser vivida. Não é que a dor não vai doer, tá, gente? A dor dói, sim, e dói em todo mundo. Mas dói enquanto a gente está sereno. E aí ela é uma dor que ensina, não é uma dor que crava um punhal e fica sangrando milênios. Com revolta, com mágoa. Revolta, com mágoa, nada disso. É uma dor que ensina. Aprendeu a lição, a dor foi embora. E eu enfrento com serenidade, com calma, com paz interior. Porque a razão dessa dor não é o ferimento que causou no meu coração. É o aprendizado. E meus olhos vão se voltar para o aprendizado. Então, é outro sentido. A vida toma um outro sentido. Sim. E acho que, tendo em vista isso, o Espiritismo mudou muito a forma da gente enfrentar a vida e encarar as dificuldades e superá-las, né? Nos instrumentalizou para poder fazer isso. Eu tenho instrumentos. É a mesma coisa que a gente pensar no pedreiro que precisa das ferramentas para poder construir a casa. No marceneiro que precisa das ferramentas para poder trabalhar com a madeira. O que é tudo isso que Jesus ensinou? São os nossos instrumentos. São as nossas ferramentas. As ferramentas que a gente usa para construir o reino de Deus dentro de nós. E quando a gente tem essas ferramentas afiadas, limpas, com possibilidade de serem usadas a qualquer hora, a gente vai vivendo com muito mais tranquilidade. A gente está sabendo o que está fazendo, porque a gente sabe que hora tem que usar o martelo, que hora tem que usar o prego, que hora tem que usar o serrote, e que o serrote está afiado, que vai cortar. Então, a gente tem a consciência e a gente tem essa possibilidade dentro de nós. A gente vai desenvolvendo, a gente vai cuidando das nossas ferramentas a ponto delas estarem o tempo todo prontas para serem usadas. Maravilhoso. Nós temos mais perguntas, mas infelizmente o nosso tempo que voa também voou hoje, está voando e está se esgotando. Mas antes da gente terminar, eu quero deixar aqui já o pedido de desculpas à Maria Antônia, de Recife. Maria Antônia, sua pergunta será abordada semana que vem impreterivelmente. A Maria Antônia pergunta sobre o espiritismo, por que floresceu no Brasil em detrimento da Europa. Semana que vem a gente vai conversar sobre Kardec, sobre a codificação espírita, e nós colocaremos a sua pergunta. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de deixar para essas maravilhosas duas perguntas, que, na verdade, acabam, de alguma forma, sendo uma espécie de um resumo do que nós temos falado. O que significa ser cristão? O que significa ser espírita? Quem começa? Quem começa a falar? Posso falar. Aí, depois você continua aí, porque... Emmanuel tem uma mensagem em que ele escreve o que é ser espírita. E de várias coisas que ele escreve, ele fala assim, que espírita seja o nome do seu nome. Ele diz isso. Me marcou muito essa frase do Emmanuel. Espírita seja o nome do seu nome. O que é isso? Primeiro, a gente tem que entender qual é
o lema, a base, o lema dessa doutrina, que é: fora da caridade não há salvação. Então, o espírita, o que é? É aquele ser que entendeu esse Jesus que a Kátia estava conversando aí, né? Que entendeu a proposta de Jesus, que entendeu a necessidade de transformação dos velhos hábitos que trazemos. Então, precisa que haja também um autoconhecimento, uma autoanálise, para você perceber, porque a gente vai vivendo, gente, aos trambolhões, né? Não pensa. Por isso que uma coisa importante que o Espiritismo nos trouxe foi a fé raciocinada, o pensamento, o raciocínio. Por quê? Por que que eu faço isso? Por que que sempre eu caio nesse problema? É um questionamento que a gente tem que se fazer, né? Para depois, então, você conseguir, aos poucos, essa transformação, que foi o que Jesus veio nos pedir e nos mostrar há mais de 2000 anos atrás, né? Então, o cristão é aquele que vai seguir os ensinamentos do Cristo, que vai ser caridoso, misericordioso, generoso, paciente, gentil, manso, tudo aquilo que ele ensinou. E o espírita, por excelência, é aquele que vai se transformando através do conhecimento, do estudo, da sua boa vontade, da vontade, porque vontade é uma ferramenta do espírito que impulsiona, você tem que querer ser melhor. Porque se você está gostando de ser assim como você sempre foi, você não vai sair daí. Então, vamos acionar a vontade para eu ser um espírito mais delicado, mais amoroso, né? Mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Então, que espírita seja o nome do nosso nome. Que lindo. Eu entendo também que ser cristão significa aderir aos ensinamentos do Cristo. Buscar esses ensinamentos do Cristo como metas. E quando a gente fala em ser espírita, a gente está buscando colocar em prática os ensinamentos do Cristo e fazendo um esforço hercúleo para domar as nossas más inclinações. Então, é Cristo sendo colocado como centro da nossa vida. Como Paulo dizia, né, que no centro da nossa vida tem que estar Deus. Se não está Deus no centro da nossa vida, nós não estamos voltados para o lado mais sagrado da vida. Nós não estamos voltados para a espiritualidade, para a compreensão da vida como vida espiritual. Então, a gente precisa fazer tudo na nossa vida circular em torno de Deus. E quando a gente entende isso, a gente é capaz de, através de Jesus, colocar Deus no centro da nossa vida. Porque foi exatamente isso que Jesus veio ensinar para nós. Como fazer esse andamento da nossa vida, fazer da nossa vida um andamento da nossa conexão com Deus. Que é o que a gente chama do GPS. E o espírita é aquele que, ao mesmo tempo que compreende essas lições de Jesus, que busca fazer essa conexão com Deus com afinco, e nesse trajeto vai se transformando, se esforça, como diz a Sandra, através da vontade, se esforça por domar as suas más inclinações, como nos orientam os espíritos. É isso que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se reconhece o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, isso daí. Isso Sede mesmo. perfeito. Mas a gente pode acrescentar Ela nisso sabe tudo de cor, você está percebendo, né? totalmente. Não, é que esse é muito falado. Não só ela, como você. Isso Eu aí. não, Aham, sei. eu dou um jeitinho aqui, mas ela sabe tudo de cor. Impressionante. Sabe as falas do Mas, Emmanuel. top demais vocês duas. Agora, para finalizar, nessa questão do espiritismo, a gente não pode deixar de mencionar, e por favor me corrijam se eu estiver equivocada, que para nós nos considerarmos espíritas, além de tudo isso que vocês colocaram, que é a essência da essência da essência, a gente não pode, talvez, deixar de lado a convicção que a gente tem que ter da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, né? Que aí a gente cai na reencarnação, da pluralidade de mundos habitados e da comunicabilidade entre espíritos e corpo físico, não é? São os Sim. princípios, né? Os São. princípios do Espiritismo, né? É, Então, são Sim. 6 princípios do Espiritismo que foram esmiuçados por Kardec, trazidos. O Espiritismo, ele escancara o mundo espiritual para nós, né? Provando a imortalidade da alma, provando que a vida continua, provando que existem vários tipos de mundos, né? Sim, Então, então a gente tem que conhecer os princípios básicos, né? E as leis morais. E nisso Kardec se diferencia dos espiritualistas todos, que é a resposta um pouquinho para a Maria Antônia na semana que vem. Porque os espiritualistas ficaram só na questão científica, nas experiências com os médiuns e tal. E Kardec, então, ele sempre fez questão de colocar a ciência, mas o lado moral também. Por isso, no Livro dos Espíritos, você tem na terceira parte as leis morais, que são as ferramentas. Como diz a Kátia, as leis morais é o como fazer. Sim, né? Sim. Maravilhoso. Quando a gente se diz espírita, não dá para ser espírita sem conhecer a doutrina espírita, não é? Então, estudar, como dizia Kardec, amai-vos e instruí-vos. Estudar as leis, estudar os princípios, estudar o porquê das coisas, estudar o que as pessoas já falaram. Tudo isso faz com que a gente vá abrindo nossos canais de entendimento e nessa abertura a gente fortalece a fé. Não há como fortalecer a fé se não for por meio desse entendimento, porque, como Kardec mesmo diz, a nossa fé deve ser aquela que enfrenta a razão cara a cara. Então, nós precisamos abrir os nossos canais de conhecimento para entender o que significa o espiritismo. Se eu quero ser espírita, eu preciso entender o que é que isso que eu tô acreditando. Sim. Porque se eu quiser só acreditar nos fenômenos, eu não preciso ser espírita, eu vou ser um assistido de um centro espírita. Eu vou ser um papa-passe, segundo a gente fala, né? Então eu vou, mas se eu quiser ser um verdadeiro espírita, eu tenho que estudar muito e tenho que trabalhar muito comigo mesma. Porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo a minha pobreza. Mais eu conheço, mais eu percebo o quanto eu estou longe. E esse esforço de ganhar alguns centímetros por cada encarnação faz com que a gente se desdobre. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que faz um escarcéu enorme por fazer caridade material. O verdadeiro espírita é aquele que se transforma interiormente. E quando a gente se transforma e faz nascer dentro de nós a fé e o amor,
não há como a gente não trabalhar em prol da humanidade, de alguma forma. Uhum. Porque é como se uma coisa ligasse, vinculasse a outra. Uhum. A Uhum. partir do momento que eu busco conhecer, que eu fortaleço a minha fé, que eu amplio a minha capacidade de amar, o resumo disso tudo só tem um caminho: trabalhar em prol da humanidade. De algum jeito. Não Maravilhoso. necessariamente fazendo coisas que eu apareça na mídia, Sim. fazendo coisas que eu vou ser eleita diretora do Centro Espírita, fazendo coisas que me tragam um alívio e um amor tão grande que eu me sinta cada vez mais em conexão com o Criador. Uhum. Maravilhoso. É isso que transforma. Meninas, eu queria continuar nesse nosso papo, mas nós já ultrapassamos 5 minutos do nosso tempo. A gente não vê, não é? A gente não vê. Mais uma vez, eu quero agradecê-las muitíssimo de todo o meu coração. Espero que os que nos acompanharam hoje, a Maria Clara e todos os demais que nos acompanham, que não colocaram aqui as suas perguntas no chat, e aqueles que estarão conosco no futuro também tenham aproveitado esse nosso papo, tanto quanto eu tenho certeza que nós três aproveitamos. E nós fecharmos, não é? É uma delícia. E que a gente possa repetir essa tríade aqui muitas e muitas vezes, não é, Sandra? Claro. Então, antes de nós finalizarmos com a nossa prece, que hoje será feita pela Sandra, eu gostaria de deixar aí uns minutinhos finais para as suas palavras, Kátia e Sandra. Posso falar? Porque daí você já faz a prece. Eu queria agradecer vocês, principalmente. É uma alegria muito grande estar com vocês. Vocês não sabem quanto o meu coração fica feliz. E agradecer a todo mundo que participou agora ou no futuro. E me colocar à disposição quando vocês precisarem de mim, quando vocês acharem que estão com um pouco de saudade da minha chatice, vocês me convidam, eu estou aqui, tá bom? Pode ser toda semana, né, Sandra? Pode ser toda Tranquilo. Um beijo muito, muito grande para vocês e para todo mundo que nos assiste. Até a próxima vez. Muito Obrigada. bom. Foi uma felicidade ter a Kátia aqui, né? A Sonja já é sempre, né? Eu acabei ficando aqui junto com ela, eu vim para fazer um programa e fui ficando e acabei. Quem sabe a Kátia também vai ficando. Ai, ai. Não é Isso! muito bom. Delícia! Maravilhoso! Mas então a gente agradece, sim, essa oportunidade que os nossos ouvintes nos dão através dessas perguntas, porque nós mesmas vamos refletindo e vamos buscando dentro de nós, né? Tudo isso que a gente tem aprendido e a gente fica tão feliz de poder compartilhar, de poder colocar o nosso sentimento mesmo em relação à doutrina, em relação ao Evangelho, a Jesus. Então, que nós tenhamos muitas oportunidades sempre de estar aqui nessa conversa e nesse trabalho e nesse estudo, para que a gente seja cada vez melhor, né? Então, um grande beijo a todos, obrigada, Kátia, obrigada, Sonja, também. Obrigada a você, obrigada, Kátia, mais uma vez, que tenhamos todas uma semana maravilhosa e que vamos insistir nessa ideia, Sandra, de sermos 3? Que 3 é o número ideal, né? Uma trindade. Exato, olha aí. Que bom. tenhamos todas uma excelente semana, que possamos nos encontrar na próxima quinta. E, Sandra, a prece com você, por favor. A prece de hoje tem que ser uma prece de gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, que nos permite
mais esta encarnação. Uma encarnação melhor do que as anteriores, com certeza, que nos permite reparar os erros do passado, que nos permite aprender, estudar, ampliar a nossa visão de mundo, olhando outros mundos mais elevados, e que teremos sim a possibilidade de um dia habitar, estudando, nos esforçando, dominando as nossas más inclinações. Gratidão a Jesus, nosso Mestre, que é o nosso guia, que aqui encarnou para nos ensinar o caminho que nos leva até o Pai, nessa jornada do nosso espírito, que ainda está no começo, ainda vamos caminhar muito, e que possamos caminhar com Jesus, com os seus ensinamentos, sendo mais humildes, sendo mais amorosos, sendo mais misericordiosos. E assim, com esse pensamento de amor, com o coração repleto de alegria, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos hoje nesse programa, todos nós que aqui nos ligarmos uns aos outros e todos a Jesus, nosso Mestre. Que vocês todos tenham uma boa semana e que Jesus esteja sempre no meio de nós e que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.